Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José. E hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Como a prata e o ouro, o sábio ele é provado pelo fogo. O crisol e o forno servem ao propósito de extrair as impurezas desses materiais preciosos e valiosos, mas que precisam passar pelo processo de purificação através do fogo, para assim mostrar o seu valor. Do mesmo modo, o ser humano foi criado bom, mas manchado pelo pecado. Precisa ser purificado por Deus através do fogo das dificuldades. O verso 3 é outro exemplo do modo pelo qual a conduta reta é retratada no livro de Provérbios, através dessa metáfora, não isoladamente, mas à luz do fato que é com Deus que temos de tratar. Deus é quem é capaz de nos purificar, uma vez que nossa vida é constantemente examinada por Yahweh, o nosso Deus. Não pode haver ética superficial, onde isso, na verdade, serve como princípio fundamental para a nossa vida. O nosso comportamento jamais deve ser superficial. O crisol e o fogo são lugares apropriados para a purificação desses materiais preciosos. Do mesmo modo, Deus é o lugar e a pessoa apropriada para extrair de nós as impurezas e evidenciar as melhores qualidades e virtudes que temos. O processo empregado por Deus para testar os corações humanos e extrair o que o ser humano tem de melhor é tão drástico e intenso como o usado para refinar o ouro. Pedro, em sua carta, inspirado por Deus, vai dizer que as provações servem a esse propósito purificador. Em capítulo 1, 6 e 7, ele nos diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nós exultamos nas promessas que Deus fez, mesmo que por um pouco de tempo nos entristecemos por passarmos por provação. Mas se compreendermos que isso acontece
para que o valor da nossa fé fique comprovado, certamente nos alegraremos e assim louvaremos, glorificaremos e honraremos a Deus. A fé vale mais que ouro, porque produz resultados que adentram os portais da eternidade. E o seu resultado aqui, no meio do fogo das dificuldades, é louvor, glória e honra a Deus, que prova os corações. Tudo isso tem sentido em Cristo Jesus, que sofreu e deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Por isso, Pedro também diz em capítulo 4, verso 14 da sua primeira carta: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, bem-aventurados, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Deus não apenas permite a provação, mas Ele nos dá a condição para descobrir, no meio da provação, o que precisamos mudar e extrair de nós o mal para que o bem fique evidenciado. E para isso Ele nos deu o Espírito da glória, o Espírito de Deus, para habitar em nós. E o Espírito repousa sobre nós, nos trazendo descanso para as nossas almas no meio da provação. Por quê? Porque nós já sabemos e cremos no resultado. Por isso, tudo que Deus permite a gente passar é para o nosso bem. O Senhor prova o coração, porque é no coração que abrigamos o que somos e o que sentimos. Abrigamos coisas boas e coisas más. Portanto, se nos submetermos ao processo purificador de Deus, certamente pode ser doloroso, mas a dor passa e o resultado produzido é eterno. Para isso, é necessário compreender que o nosso valor perante Deus supera os materiais mais preciosos que possamos encontrar. Portanto, nada nesta vida vale trocar pela eternidade que Deus oferece para cada um de nós. Portanto, não troque a sua vida, não troque a sua integridade, não troque a sua fidelidade, não troque a sua honestidade pelo ouro ou pela prata, pois isso perece. Mas aquilo que Deus nos oferece dura para sempre. Se você tem certeza do seu valor perante Deus, também tem certeza que Deus prova os corações e que as lutas fazem parte desse processo que Deus usa para extrair de dentro de nós o que temos de melhor. Com esse entendimento, no meio da provação, o louvor estará em evidência, ao invés da murmuração ou reclamação. A humildade será evidente, ao invés do orgulho e da arrogância. O crisol e o forno são os recipientes que abrigam os materiais preciosos que, submetidos ao fogo, têm suas impurezas eliminadas.
assim somos nós, que na presença de Deus estamos expostos, tendo nossas impurezas diante dele, e ao invés de nos condenar ou desvalorizar, ele nos purifica quando nos submetemos a ele, pois sabemos que o Senhor prova os corações dos seus filhos, a quem ele ama e a quem ele quer bem, bem pertinho dele, por toda a eternidade. Portanto, na provação, honre, glorifique e louve a Deus. Que Deus te abençoe. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem